No seu escrito sobre a histeria, Freud disse que na Idade Média, aquilo que chamavam de possessão demoníaca era na verdade apenas neurose. Ou seja, segundo ele, aquelas pessoas não estavam possuídas, estavam doentes. E a igreja simplesmente não entendia isso. Mas existe um problema grave nessa afirmação de Freud. Freud talvez não entendia a Idade Média tão bem quanto ele imaginava. Por quê? Existe uma ironia aqui. Freud acusava os medievais de reduzir tudo ao demônio, mas ele próprio reduziu tudo à neurose. Ele tirou o demônio e colocou o inconsciente no lugar. Então, a estrutura é a mesma, só mudou o nome. Séculos antes de Freud nascer, existia um filósofo chamado Tomás de Aquino, que já ensinava algo impressionante, que alterações no corpo podem causar alterações na mente. Ou seja, esse é o verdadeiro pensamento medieval. Então, as doenças físicas elas podem afetar a imaginação, as emoções e até o uso da razão. Ou seja, Tomás já reconhecia aquilo que hoje chamamos de transtornos psicológicos, 700 anos antes da psicanálise existir. O grande erro de Freud foi o reducionismo. Então, ele acreditava que tinha encontrado a chave de tudo. Para ele, a neurose explicaria as visões, as crises, as possessões, a religião, explicaria tudo. Mas isso não é ciência. Isso é ideologia. Porque ele não provou que tudo é neurose. Ele simplesmente partiu desse pressuposto, né? E a Idade Média não era esse período de ignorância racional que muitas pessoas imaginam. Na Idade Média, eles sabiam distinguir claramente o que era doença, o que era loucura, o que era fraude, o que eram os fenômenos espirituais. E isso você vê claramente nos documentos da época e nos escritos da época. Então, Freud provavelmente nunca havia lido um grande autor medieval ou os documentos, né, do período medieval. Então, eles não reduziam tudo, como Freud e a maioria dos modernos, a uma única causa. Quem fez isso foi Freud. E ele está acusando eles de algo que ele mesmo está fazendo. Então, Freud dizia que estava libertando o homem das ilusões religiosas. Mas ele criou sua própria ilusão. Por quê? Para ele, o ser humano pode ser explicado completamente por conflitos inconscientes. Então, ele tirou o mistério, né, e colocou um mecanismo no lugar, como se o ser humano fosse apenas um mecanismo. Então, Freud ele acertou ao dizer que muitos casos não eram possessão, mas ele errou ao acreditar que a sua teoria explicava tudo. Porque quando você reduz o ser humano apenas a uma dimensão, você não o explica. Você empobrece a noção de ser humano. E talvez, se Freud tivesse estudado melhor, por exemplo, Tomás de Aquino, ele teria descoberto que a Idade Média entendia a mente humana muito melhor do que ele imaginava. E muito melhor que ele, muito à frente. Por quê? A Idade Média está muito à frente de Freud. O que os medievais disseram, hoje está sendo tudo comprovado pelas neurociências, pelas ciências modernas. Esses dias eu citei o caso, por exemplo, da descoberta lá, do experimento com a questão da imaginação, né, nos macacos. Coisa que a Idade Média já explicava. Coisa que a filosofia medieval explicava na diferença entre a alma sensitiva e a alma intelectiva, sobre a perfeição dos sentidos. Então, Freud, na questão da pessoa humana, ele está anos-luz atrás dos autores medievais. Por isso, a sua crítica não possui fundamento.
não tem uma raiz histórica clara, não tem base histórica. Então, Freud apenas reduziu o ser humano, como também o fizeram seus sucessores e muitos dos seus adversários também. Então, somente o período medieval, a filosofia medieval, que tem as suas raízes lá no mundo grego, lá no platonismo, no aristotelismo, na filosofia estoica, nos romanos, na patrística cristã, nos neoplatônicos, até culminar na Idade Média. Possui o verdadeiro conhecimento acerca da pessoa humana, porque esse conhecimento continuou e continua se aperfeiçoando até hoje. Então são 2.500 anos de desenvolvimento acerca do conhecimento acerca da pessoa humana. Então Freud simplesmente ignorou isso e achou que estava descobrindo a roda, sendo que não estava descobrindo nada. Esse é o grande problema da psicanálise. O reducionismo da pessoa humana e achar que a pessoa humana se conhece através de um mecanismo ou através de uma única particularidade. E aí vem outro e fala: não, o ser humano não é só isso, é só isso. O ser humano é isso, o ser humano é isso. Não. Não, o ser humano é um ser integral, integrado de corpo e alma. Então, a psicologia ela deve tratar o ser humano em todas as suas dimensões, espiritual e corporal. Reduzir o ser humano a um materialismo reducionista enfraquece a psicologia, enfraquece a filosofia, enfraquece qualquer pensamento acerca da pessoa humana.